Esse não será mais um vídeo te condenando por consumir bebidas alcoólicas, mas também não será mais um vídeo te incentivando a consumir, porque afinal, se Jesus transformou água em vinho, um pouquinho com moderação é permitido, não é verdade? Nenhum nem outro. Nesse vídeo eu vou te contar algo que a ciência descobriu e que me fez refletir muito sobre esse tema, e eu já te adianto que você vai ficar perplexo. E eu já vou direto ao ponto, vou ser super objetiva, não vou ficar dando opinião nem referências bíblicas, eu vou te apresentar fatos para que cada um decida o que é melhor para si. Na descrição e nos comentários desse vídeo você vai encontrar algumas referências bíblicas sobre o tema e também algumas matérias para você que queira se aprofundar mais nesse tema. Se você for deixar algum comentário, lembre-se de não julgar, não condenar e respeitar a opinião contrária à sua. Não queira ser o dono da razão, porque cristão não precisa disso. Esse é o vídeo que estava faltando. O primeiro vídeo foi o meu testemunho com bebidas alcoólicas, então antes de mais nada, antes que você venha aqui me julgar, eu já tive problemas com bebida alcoólica. Graças a Deus eu fui liberta, porque isso não me domina mais, mas nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto nesse vídeo. Na primeira parte eu vou te explicar o que acontece no nosso corpo quando nós bebemos. Na segunda parte eu vou te explicar o que acontece no nosso corpo quando nós oramos. E na terceira parte você vai entender o que tem a ver bebida alcoólica com oração, com relacionamento com Deus. Calma que você vai entender, e tudo isso está comprovado pela ciência, por isso eu vou trazer aqui os fatos. No final eu volto aqui para dar minha opinião e trazer uma reflexão aí para vocês. Quando consumimos álcool, ele é rapidamente absorvido pela corrente sanguínea e reduz a atividade do córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo autocontrole, tomada de decisões e julgamento. Isso compromete a nossa capacidade de fazer escolhas conscientes. Além disso, o álcool altera neurotransmissores como o GABA, que causa relaxamento, e a dopamina, que gera prazer momentâneo, e pode levar à dependência. Também afeta o hipocampo, prejudicando a memória, e o sistema límbico, aumentando reações emocionais descontroladas. Quando oramos, a ciência mostra que há uma ativação intensa do córtex pré-frontal, que é a mesma região que a bebida alcoólica desativa no nosso cérebro. Esse fenômeno, chamado de ponto de Deus, foi identificado em estudos de neuroimagem que revelam que a prática da oração e da meditação fortalece essa área, aumentando o autocontrole, a empatia e a sensação de paz. Além disso, orar reduz a atividade da amígdala, que é responsável pelas emoções, diminuindo o estresse e a ansiedade, e libera neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, promovendo o bem-estar e equilíbrio emocional. A longo prazo, a oração pode até modificar a estrutura cerebral, tornando a mente mais resiliente e fortalecendo a nossa capacidade de tomar decisões alinhadas com nossos valores e fé. Então, quando nós bebemos, nós desativamos o córtex pré-frontal, certo? Que eu vou chamar aqui de CPF para a gente entender. O córtex pré-frontal, o CPF, é aquele que é a área do juízo, da razão, da lógica no homem, é essa região aqui. E foi descoberto que o ponto de Deus, essa região que nós oramos, encontra-se exatamente nessa região do córtex pré-frontal. E é por meio dele que Deus se comunica com o homem. Para fazer uso do nosso livre-arbítrio, nós precisamos dessa região, da lógica, da razão, para a gente decidir se a gente vai fazer essa escolha ou aquela, certo? Quando nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio para tomar uma decisão, fazer uma escolha baseada na direção de Deus, nós precisamos estar sensíveis à voz dele. Só que olha só que engraçado, quando a gente bebe, quando a gente consome, mesmo que seja um pouco de álcool, nós desligamos essa região
E a nossa capacidade de fazer escolhas certas, tomar decisões certas, ela fica limitada. E essa região é o ponto de conexão com Deus, ou seja, quando nós bebemos, nós desativamos o nosso ponto de conexão com Deus. Então é como se você precisasse da internet para falar com Deus, e aí sem internet você não consegue, não tem sinal para você falar com ele. Essa região seria o nosso Wi-Fi. Mas quando a gente desliga o Wi-Fi, quando a gente está sem sinal por algum motivo, está desativado, nós perdemos essa conexão direta com Deus. E não é somente embriaguez que causa isso. A embriaguez é o que a Bíblia claramente condena, a gente vê isso em alguns versículos, que a Bíblia condena a embriaguez. Quando você escolhe ouvir a sua voz e não a de Deus, você está usando o seu livre-arbítrio para fazer escolhas que você julga serem mais certas, ou seja, você está dizendo que Deus não sabe qual é a melhor escolha, qual é o melhor caminho e que você tem mais razão que Deus. Então a sua escolha é melhor que Deus, é melhor que a de Deus. Deus não sabe o caminho, mas você sabe. E isso sim é pecado. Se você é cristão, você conhece a Bíblia, você sabe que a gente, como cristão, a gente abre mão do nosso livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus, porque a gente entende que nós somos falhos e pecadores e erramos nas nossas escolhas. E por isso nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, porque a gente confia que as escolhas dele são melhores que as nossas. E quando você usa o seu livre-arbítrio, quando você acredita em Deus, mas você usa o seu livre-arbítrio para fazer as escolhas que você quer, independente das escolhas de Deus, independente de saber qual é a vontade de Deus, Deus fala para você fazer A e você faz B porque você acha que Deus não sabe de nada, B é melhor, você está pecando contra Deus, porque você está dizendo que você é mais sábio do que Deus, você é mais inteligente do que Deus, e isso é gravíssimo. E há várias passagens, inclusive Provérbios 31, que nos orienta a não consumir bebidas, principalmente se for um líder, se for alguém que tem nome, que tem um cargo. Tem alguns homens na Bíblia que os nazireus, por exemplo, eles não poderiam consumir bebidas alcoólicas, eles eram consagrados ao Senhor. E aí não está falando de embriaguez, mas do consumo. Não era para eles consumir, não tinha a ver com, não se embriague, não consuma bebida alcoólica. Por que será? Eu sempre fiquei muito intrigada com isso, principalmente dessa questão de quem era nazireu. Por que eles não poderiam consumir vinho? Mas quando eu descobri sobre o córtex pré-frontal e sobre o ponto de Deus, eu entendi claramente essas passagens. Então, se você acha que consumir bebida alcoólica não tem nenhum problema, desde que você não exagere, que você beba socialmente, lembre-se disso. Toda vez, guarda isso que eu vou falar, toda vez que você coloca uma gota de álcool na sua boca, você está limitando a sua capacidade de tomar decisões. Isso no mundo físico, né? Na parte racional, mental. No mundo espiritual, além de você abrir portas para o pecado, vícios, brigas, discussões, enfim, diversos pecados, você está limitando a sua capacidade de ouvir a voz de Deus. E sendo bem clara, no meu entendimento com relação a todos esses fatos que eu trouxe aqui para você, quando você consome bebida alcoólica, você está conscientemente desativando o seu ponto de conexão com Deus. Em resumo, o álcool, ele desativa o córtex pré-frontal, que é a área da razão, da decisão, do juízo. A oração, ela ativa essa área. Você pode reparar que onde tem bebida, geralmente tem brigas, discussões, orgias, muitas outras coisas, tragédias, mortes, muitas outras coisas ruins. E o que a Bíblia fala? Que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E geralmente é isso que acontece onde tem bebida alcoólica. Eu já presenciei inúmeras brigas, discussões, tragédias onde tinha bebida alcoólica envolvida.
Se tiver bebida alcoólica e dinheiro, então, nossa, é a fórmula para que essas tragédias aconteçam. Então, onde tem bebida, tem grandes chances de acontecer tudo isso. Por quê? Porque a bebida não é algo que te aproxima espiritualmente de Deus, que edifica o seu espírito. Ela só edifica a sua carne. É só para o prazer da sua carne, somente isso. Não traz nada de edificante para o seu espírito. Então, se aquilo não glorifica a Deus, se aquilo não nos aproxima de Deus, nos aproxima do quê? Aí a gente olha pelos frutos. Quando tem bebida, quais são os frutos do excesso ou da bebida, dessas reuniõezinhas onde todo mundo bebe? Quais são os frutos disso? O que a gente vê? Eu já falei aqui. E todas essas coisas vêm da onde? De quem mata, rouba e destrói. O diabo, nosso inimigo. Jesus, ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E nós só desfrutamos dessa vida em abundância quando nós estamos totalmente entregues à vontade dele e somos fiéis à sua palavra. E eu não tô falando aqui só de bebida, eu tô falando de tudo que nos escraviza. Hoje eu não tenho problema com bebida alcoólica, mas eu tenho problema com açúcar. Eu tenho vício em açúcar. E um não anula o outro. Não é aquela questão de pecadinho, pecadão, não tem essa. O vício em açúcar, por exemplo, ele faz tão mal para o corpo quanto o álcool faz. Porém, as consequências são diferentes. Quando você, na parte de gula, por exemplo, né, de comida, quando você consome coisas que fazem mal para o seu corpo, você está fazendo mais mal para você, para o seu corpo, o templo do Espírito Santo, do que para os outros. Quando você consome álcool, você não faz mal só para o seu corpo, você tem uma porta gigantesca que se abre para diversas consequências ruins, que não envolve só a sua saúde, mas envolve a vida de outras pessoas. Ou seja, do seu próximo. E aí eu não tô falando do álcool para minimizar o açúcar, por exemplo, os dois são muito ruins e eu tenho trabalhado para me libertar desse vício. Mas é importante a gente refletir na gravidade de cada uma dessas escolhas que a gente faz. E aqui eu tô falando do álcool, pontuando mais o álcool, porque é um assunto que é algo que está sendo extremamente normalizado no meio cristão. Eu conheço diversos cristãos que bebem, eu não tô falando de um ou outro que tem problema com bebida ou que tá se libertando, não. Eu estou falando que hoje, pelo menos o que eu tenho visto, é mais anormal um cristão que não bebe do que um cristão que bebe. Porque hoje em dia ninguém fica mais escandalizado com um cristão que consome álcool, bebida alcoólica. Então eu acho que isso não deveria ser, isso não é normal, mas é comum. E eu acho que é um assunto que a gente precisa refletir muito, eu acho um assunto gravíssimo que não pode e não deve ser normalizado. Então se você conhece alguém que tem dúvida sobre esse tema, compartilhe esse vídeo e ore para que Deus revele a verdade para cada um de nós, cada um que essa palavra chegar até essa pessoa. Mas voltando nessa questão de tudo que nos escraviza, se você não consegue ficar um dia ou um período que você determina ali sem aquilo, então aquilo está te dominando. Aquilo tem sido o seu Deus, é isso que te controla. E agora eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto e o que para mim é o maior respaldo bíblico de que não convém ao cristão consumir bebida alcoólica. E só um adendo. No vídeo anterior eu comentei que no meu tempo de convertida eu provei algumas coisas, por exemplo, alguém fez um ponche ou trouxe um licor diferente e eu experimentei, alcoólico. Eu experimentei algumas vezes. Mas isso foi antes de ter o conhecimento sobre tudo isso que eu estou trazendo aqui nesse vídeo. Depois que eu tive esse conhecimento, eu vi o quão grave é. E me fez mal lembrar das vezes que eu experimentei, porque eu meio que abri um pouco a mente e pensei, não, eu só tô experimentando, não vai me fazer mal, porque é só um pouquinho. 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Agora a gente vai explanar algumas partes desse versículo, comparando com todo o conhecimento que eu trouxe aqui.
e vocês não vão ver mais esse versículo da mesma forma. E quando você que é cristão e bebe, quando você for beber, você vai lembrar de mim e desse versículo. E principalmente de Jesus falando para você. A partir do momento que você ingere uma gota de álcool, você deixa de estar sóbrio. E aí aqui vamos falar da parte científica. A quantidade para afetar o corpo humano, né, para desativar o córtex pré-frontal, tem uma quantidade aí que mínima. Eu vou deixar todas essas referências aqui porque eu não tenho profundidade nesse assunto, eu só tenho um certo conhecimento, mas tem a quantidade lá mínima, acho que é 0,5, alguma coisa assim, que tem até a questão do teste do bafômetro, que você não passa, então tem aí uma quantidade mínima, só que isso é uma média. Não é um padrão que vai servir para todo mundo. Isso depende da pessoa, depende da experiência que ela tem com bebida, né? O corpo dela, o organismo, depende do peso, depende de diversos fatores. Mas uma gota que você coloca, espiritualmente falando, e também como na questão de hábito, de comportamento humano, você já está abrindo uma porta na sua vida. Pode não desativar o seu córtex pré-frontal, uma gota de álcool. Literalmente, uma gota pode não desativar. Mas vai abrir portas que podem ser fechadas ou não. Então você deixa de estar sóbrio a partir dessa uma gota. E aqui a gente não está falando de pecado, e sim do que pode te levar ao pecado. A porta que se abre. Então, a porta está fechada, você está longe ali do pecado relacionado à bebida alcoólica. Mas a partir do momento que você põe para dentro uma gotinha, aquela gotinha que caiu ali do copo que você estava servindo outra pessoa, você abre essa porta. Aí, a segunda parte desse versículo: sejam sóbrios e vigiem. Vigiem. O álcool, ele comprometeu a sua capacidade de vigiar, de raciocinar. E isso é o que dá legalidade para que o mal haja de diversas formas na sua vida. Então, o consumo em si não é proibido, não é pecado, mas é sábio evitar aquilo que te leva ao pecado, aquilo que pode te levar ao domínio ou à perda do controle. E aí eu quero compartilhar com vocês algo que o Luciano Subirá, eu fui numa conferência dele, que eu vou até compartilhar com vocês nos próximos vídeos esse assunto, e alguns trechos da conferência, mas eu já vou adiantar aqui esse relato que ele trouxe que me marcou muito. Ele deu um testemunho lá, que ele falou a respeito da Coca-Cola. Por exemplo, você chega em casa nervoso, ansioso, e aí você é viciado em Coca-Cola, bebida, chocolate, qualquer coisa assim. E aí você vai lá, preciso daquilo, preciso de um café, preciso da Coca-Cola, preciso da bebida, da minha cervejinha, e você vai lá. No momento que você faz isso, você está depositando a sua ansiedade naquilo. Lembra? 1 Pedro 5,7 diz pra gente lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E quando a gente vai lá correndo, naquela compulsão, querendo aquele alimento ou aquele algo que a gente descarrega a nossa ansiedade, nosso estresse, nosso nervosismo, nós estamos lançando a nossa ansiedade sobre aquele algo, e aquele algo vai cuidar de nós. Então, no caso, ele deu o exemplo da Coca-Cola. Ele lançou a ansiedade dele na Coca-Cola, e a Coca-Cola é quem vai cuidar dele. Em outras palavras, é que aquele vício é o que vai te dominar, e ele não vai resolver o seu problema, ele só vai te levar cada vez mais para aumentar o problema. E aí, se você já está depositando a sua ansiedade naquilo, você não vai depositar ela em Deus, porque você já depositou aqui. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai cuidar de você como? Se você já lançou sua ansiedade sobre o alimento, sobre a bebida, sobre aquele ato que você faz toda vez que você fica ansioso ou tem alguma compulsão. Para finalizar, nesse vídeo eu te apresentei fatos comprovados pela ciência e uma reflexão. Mas para finalizar, eu vou deixar um conselho que o próprio Deus nos deixou.
Neste dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês, contra nós. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que você e os seus descendentes vivam muitos anos. Agora é com você. O livre-arbítrio é todo seu. Você quer a vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Essa resposta é quem direcionará as suas escolhas. Pense nisso.